Duas irmãs. Mabecos. Nascidas em uma família de caçadores lendários. Mas elas não são as únicas peso pesados na área. Um clã de hienas se mudou para o território dos Mabecos. Uma terra transbordando de presas. Dois predadores supremos. Um embate é inevitável. A única pergunta é, quando a poeira baixar, quem sobrará em pé? Caçadores da África. Dentro de um bosque de espinheiros, há uma família de filhotes de mabecos. São 6 ao todo. O tamanho típico de uma maninha. 4 irmãos e suas 2 irmãs, Tandy e Lula. Lula é nervosa e gosta de ficar perto dos outros, enquanto Tandy é mais aventureira e geralmente explora sozinha. Mas nenhum dos filhotes chegou a se aventurar por mais de umas dezenas de metros da toca onde nasceram 10 semanas atrás. Essas novas caras aumentaram o número desta alcateia de mabecos de 10 para 16. Seus pais são o casal Alfa, uma dupla devotada que os cientistas rastreiam usando colares de rádio há vários anos. É uma família muito unida. A alcateia Mopane. É chamada assim por causa das árvores onde sempre criam seus filhotes. Essas árvores Mopane a menos de 2 quilômetros do rio Luangwa, no extremo sudeste do território da alcateia. São 500 quilômetros quadrados de terra indomável. Este território ribeirinho é o local de caça ideal. O lugar perfeito para criar filhotes. À medida que a estação seca se intensifica sobre o Vale do Luangwa, os poços de água desaparecem e as presas são forçadas a ir ao rio, passando pela terra da alcateia Mopane. Mabecos estão entre os caçadores mais bem-sucedidos da África. Equipes de elite de corredores de resistência. E a alcateia Mopane não é exceção. Eles podem correr a mais de 60 quilômetros por hora, por longas distâncias, exaurindo suas presas. Os pequenos cães, que pesam cerca de 20 quilos, podem abater presas várias vezes maiores que o seu tamanho. Desta vez, 2 membros da alcateia pegaram um impala. Eles o matam em questão de minutos. É uma boa refeição. Mas esses cachorros não comem tudo. Tandy, Lula e seus irmãos ainda não têm idade para participar da caçada. Eles foram desmamados de sua mãe há 5 semanas. E estão agora em uma dieta de carne. Eles estão com fome, mas devem esperar pacientemente que os caçadores retornem ao covil, sob o olhar atento de um babá.
Mas em cada ninhada, há sempre um que simplesmente não quer ficar preso. Tandy é o filhote inquisitivo que gosta de explorar. Cada dia, sua curiosidade a leva mais longe. Lula prefere brigar cambalhotas com seus irmãos. Brincar ajuda a preparar os filhotes para o futuro. Fortalece os músculos e aguça os reflexos, o que os torna melhores caçadores e melhores membros da alcateia. Finalmente, o jantar é servido. O bando inteiro, machos e fêmeas, compartilha seu banquete com os jovens. Eles comem restos regurgitados pelos adultos ou, como hoje, pedaços de carne trazidos de um abate recente. Este compartilhamento de alimento é um dos segredos para o sucesso dos mabecos. Ajuda a manter toda a família bem alimentada e unida. Mabecos são os cães mais sociais do mundo e quase nunca brigam por comida. Cada abate é compartilhado com todos os cães. A mãe dos filhotes captou um barulho na vegetação. Mabecos têm a melhor audição do mundo canino. Suas enormes orelhas giram como antenas parabólicas para identificar o som. Há algo lá fora. Um farfalhar. Será o vento? Não. Ela também pode sentir o cheiro. Isso é outra coisa. Algo para se temer. Uma hiena malhada. Um dos piores inimigos dos mabecos. Elas têm mais que o dobro de seu tamanho e algumas das mandíbulas mais fortes dos mamíferos. As hienas competem com os mabecos por comida. E elas comem qualquer coisa. Desta vez, toda a alcateia Mopane detectou o perigo. E nem mesmo uma hiena vai enfrentar um grupo de mabecos sozinha. Mas onde há uma, geralmente há muitas. Hienas malhadas vivem em clãs com até 80 indivíduos. Um clã se mudou para apenas 1,5 km ao sul da base dos cães. Este é o clã Uko. Um grupo de 30 fortes predadoras musculosas e astutas. Elas não usam essa toca há meses, mas à medida que os poços d'água secam e as presas se reúnem perto do rio, esse abrigo agora é um imóvel de primeira. Baseadas aqui, elas, como os mabecos, podem aproveitar as riquezas da estação seca. Mas a vida no clã das hienas é muito diferente da rotina na alcateia de mabecos. Aqui não há a união dos mabecos. É cada hiena por si. O clã Uko é composto de várias famílias distintas, organizadas em uma hierarquia rígida. Mas até as fêmeas com status mais baixo superam todos os machos.
E o líder supremo é uma grande matriarca. Ela governa com uma pata de ferro. A vida é boa para quem está no topo. Ficam com os primeiros pedaços em todos os abates e as suas tocas são mais confortáveis. Os que estão mais abaixo sobrevivem com sobras e dormem do lado de fora. Este jovem macho é Indugo. Aos 9 meses, ele é o filhote mais velho da... Ele ainda mama de vez em quando, mas sua mãe tem 2 novas bocas para alimentar. Então, ele raramente tem sua vez. Até agora, sua mãe garantiu que seu filho primogênito recebesse carne de seus abates e o protegeu da melhor maneira possível nas disputas do clã. Mas ele é grande o suficiente para enfrentar sozinho o mundo complexo da política das hienas. Indugo terá que encontrar seu próprio status. Quando ele atingir a maturidade sexual em cerca de 1 ano, ele será forçado a deixar esse clã para sempre. Filhotes de mabecos, Tandy e Lula, também enfrentam um momento decisivo. Dentro de algumas semanas, eles precisarão deixar a toca, a única casa que conheceram, ir sua alcateia mundo afora. Mabecos vagam por distâncias muito grandes, acomodando-se apenas durante 3 meses do ano, enquanto criam filhotes. Tandy, Lula e seus irmãos precisarão ser fortes e espertos o suficiente para acompanhar os adultos. Crescendo rápido, eles precisam de mais carne do que nunca. Estão sempre com fome. Mas, como de costume, eles estão sob os cuidados de algumas babás, esperando que os caçadores retornem. De repente, os cães notam a presença de intrusos. Desta vez, são gnus. Não predadores, mas presas. Seriam necessários muito mais que 2 mabecos para derrubar um animal de 250 quilos como este. Mas os vigias veem os gnus como uma refeição em potencial. Da segurança dos arbustos, os filhotes observam atentamente. Essa é uma boa chance para ver os adultos em ação. Os gnus estão nervosos. Eles já tiveram desentendimentos com mabecos e raramente saem vencedores. É um impasse tenso. Enquanto isso, Tandy está fazendo o que ela faz melhor. Explora por própria, completamente alienada ao que acontece a apenas 30 metros de distância. Se o rebanho se assustasse e debandasse, ela poderia facilmente ser pega em seu caminho, noteada. Os gnus se movimentam na direção oposta. E os mabecos os deixam ir. Ainda alheia ao perigo em que estava, Tandy continua sua exploração. Ela teve sorte dessa vez. Um javali é de um tamanho muito mais acessível, embora não seja uma presa fácil. Bem armados, com dentes e presas, eles costumam ferir predadores com o dobro do seu tamanho.
Mas as babás não conseguem resistir à perseguição e abandonam o posto. Desta vez, Tandy percebe algo e volta para se juntar à segurança da ninhada. Agora os filhotes estão completamente sozinhos, pela primeira vez em suas vidas. As pernas pequenas do javali não podem superar as passadas atléticas dos cães. A 200 metros da toca, eles o derrubam. Mas desta vez, em vez de arrastar caça para os filhotes, as babás buscam seus pequenos e os escoltam até o abate. É o mais longe que eles já estiveram de casa e é o último grande passo antes de serem autorizados a se juntar aos adultos em uma caçada. Ter idade para matar é uma coisa, fazer um abate é outra. Os filhotes precisarão ser jogadores de equipe comprometidos se quiserem se formar como caçadores neste grupo. E para a rebelde Tandy, isso pode ser pedir demais. A força da alcateia vem da sua unidade. Mabecos são notáveis por sua estrutura social rigorosa e complexa. Mas ao contrário do clã das hienas, não se basa no medo e no domínio, mas no jogo e na submissão. Eles são os menos agressivos de todos os caninos. O casal alfa lidera a alcateia. Seus fortes laços são constantemente reafirmados por cerimônias de saudação, onde até mesmo os cães alfa agem submissamente com os outros. Isso mantém a equipe unida, pronta para caçar e se alimentar como um grupo. O cheiro desempenha um papel importante na ligação da alcateia também. Os cães têm glândulas de odor em seus ânus, genitais e caras, que eles usam para comunicar idade, saúde e status. Quando um mabeco urina, os membros da alcateia rolam por cima para adquirir o mesmo cheiro. Como resultado, os mabecos têm um corporal muito forte e qualquer um que se separe da alcateia pode achar o caminho de volta rastreando o cheiro da família. Ao contrário das hienas e da maioria dos mamíferos, são os mabecos fêmeas que precisam deixar a sua casa para se reproduzir. Os laços que elas criam com sua nova família são tão fortes quanto os antigos. Enquanto os filhotes e suas babás digerem seu javali, o macho alfa e o resto da alcateia Mopane estão a mais de 1 quilômetro de distância no rio Luangwa. Eles viajaram para cá no frio da manhã e estão relutantes em se movimentar novamente agora, na parte mais quente do dia. Mabecos são crepusculares, o que significa que ativos durante as horas do crepúsculo, preferindo caçar ao amanhecer e ao anoitecer e descansar durante o dia. Mas o tempo de descanso está prestes a acabar. A matriarca das hienas levou alguns membros do clã Ukko até o rio. É a primeira vez que a alcateia Mopane vê seus novos vizinhos de perto. Há quase a mesma quantidade de hienas e mabecos. A alcateia tem menos força que o clã. Se acontecer uma briga, os mabecos não têm chance. O mabeco alfa faz a escolha inteligente e entrega o local da alcateia na praia para a matriarca. Mas quando uma porta se fecha,
Outra, frequentemente, forçada a continuar em movimento, a Alcateia mopane tropeça nos restos mortais de um leopardo. Ainda resta o suficiente para levar para casa para alimentar os filhotes. Mas a carcaça está a favor do vento para as hienas. E o cheiro de carne apodrecida também as alerta. Sobras deixadas pelos mabecos as detêm por um momento. Mas não por muito tempo. Se os mabecos conseguirem fugir de pré, podem escapar com o abate. Mas as hienas veem uma refeição melhor. Mais uma vez, os mabecos não têm escolha, não capitular. É a segunda vez que a Alcateia mopane tem que ceder para seus novos vizinhos. Agora, cada espécie mostra sua natureza. Derrotados, mas ainda unidos, os mabecos partem juntos. Enquanto a hiena que ficou com os restos se recusa a compartilhar uma única mordida. De volta ao quartel-general do clã, há burburinhos nas fileiras. Como os mabecos e sua família usam cheiro, farejando e lambendo para comunicar status. Esse status governa tudo. Quem come primeiro, quem pode sentar onde, quem vai intimidar quem. As hienas herdam a posição de suas mães, mas elas podem lutar para melhorá-la. Toda hiena está sempre de uma oportunidade de melhorar. Sem a matriarca em casa para manter as fileiras alinhadas, rachas estão se formando no clã. A mãe de baixo escalão de Indugo aproveita a chance de tentar melhorar seu status. Ela começa a empurrar algumas das outras hienas ao seu redor. As perspectivas de Indugo podem estar prestes a mudar. Ele ainda é jovem o suficiente para ser afetado pela classificação de sua mãe. Se ela subir na escada social, ele também sobe. Indugo segue sua liderança e tem como alvo alguns filhotes mais jovens e de alto escalão. Mas se for para essa jogada funcionar, mãe e filho precisam de apoio. O poder está em ter aliados. Se várias hienas se unirem, elas podem derrubar a matriarca. Mas o plano sai pela culatra. Ninguém gosta de ser intimidado por esses novatos de classe baixa. Ao invés de formar uma coalizão em torno de Indugo e sua mãe, as hienas entram em uma disputa caótica. A rebelião é um fracasso. E agora, a matriarca está de volta. Sua presença rapidamente restaura a ordem. Os rebeldes fogem com seus rabos abaixados, sinalizando submissão. Aqueles leais à rainha reafirmam as ligações do clã com aconchegos, lambidas no focinho e massagens no corpo. A tentativa de golpe fracassou em fazer a mãe de Indugo subir na hierarquia.
ninguém está interessado em se relacionar com ele agora. Longe de melhorar seu lugar no clã, a revolução desastrosa parece ter provocado sua graduação para a adolescência. Não mais considerado um filhote, Endugo se uniu à classe baixa dos machos. E como o macho mais jovem do clã, ele é o mais baixo dos baixos. Os machos geralmente ficam em volta do clã da família até terem cerca de 2 anos de idade antes de se juntarem a uma gangue de solteiros. Mas, desiludido e desapontado, em 9 meses, decide reduzir suas perdas e arriscar-se em outro lugar. É um movimento precipitado. Jovem e inexperiente no mundo do fã, ele é muito vulnerável. Sob o manto da escuridão, os mabecos da alcateia Mopane voltaram à praia de onde foram expulsos pelas hienas. Eles não fazem um abate há quase 24 horas, incomum para mabecos. Grandes rebanhos de antílopes se reúnem nas planícies ao lado do rio à noite. Esses espaços abertos fornecem pouca proteção para as emboscadas de predadores como os leões, mas são ideais para mabecos, que perseguem suas presas. Chamados de alta frequência sinalizam a empolgação do grupo. Os mabecos reafirmam os laços íntimos enquanto se preparam para caçar. Mas eles precisam ser cuidadosos. As hienas não são seu único inimigo perigoso. Leões. Os assassinos número 1 de mabecos no vale. Estes grandes felinos atacam as mesmas presas dos pequenos cães e veem a alcateia como concorrência. Os leões não querem comer os cães, só exterminá-los. Mas com filhotes famintos para alimentar em casa, os mabecos relutam em desistir dos antílopes. Os leões falam sério. E logo, a alcateia começa a ceder. Mas, incrivelmente, o macho alfa se mantém firme. É esta tenacidade que fez dele o melhor cão. Ainda assim, pura é uma coisa. Insanidade é outra. Os leões podem chegar a 80 km por hora em um tiro de velocidade. A velocidade máxima dos mabecos é menor, mas eles podem mantê-la por mais tempo. A resistência vence a velocidade esta noite. E mesmo no escuro, o grupo unido se mantém unido. Os grandes felinos têm o cão a si. Mas não por muito tempo. A comoção atraiu o clã Uko. Sempre atento a oportunidades.
Os leões estão em boa forma esta noite. E apenas alguns minutos depois de espantar os mabecos, eles fazem um abate. Exatamente o que as hienas esperando. É um abate pequeno para tantos leões. E o animal é logo destruído, permitindo que os grandes felinos se alimentem separadamente. É ótimo para as hienas. O bando inteiro é grande demais para as hienas atacarem juntas, mas em pequenos grupos, os leões ficam mais vulneráveis. Mesmo assim, atacar estes grandes felinos é uma prova da força e da audácia do clã. Uma abordagem ceira só rende sobras. Elas querem uma refeição decente. Então lançam um ataque total. As hienas astutas o suficiente para cooperar quando precisam de força e união. Mas elas não compartilham nada que saqueiam. Finalmente, o bando expulsa as hienas. Na confusão, a matriarca das hienas é encurralada por 3 enormes leoas. E cada uma delas tem o dobro do tamanho dela. Mas essa experiente matriarca é muito esperta para deixar alguns gatos tirarem o melhor dela. Todas as hienas escapam com vida. Mas elas não comeram nem perto do que precisavam. Elas ainda estão com fome. De manhã, os mabecos estão ficando desesperados. Eles podem estar entre os caçadores mais eficientes da África, mas foram expulsos dos territórios de caça, primeiro por hienas, depois por leões. E agora, o clã está de volta em seu rastro. A alcateia se concentra em um alvo. Um puco macho adulto. Eles derrubam o antílope em menos de 1 quilômetro. Mas eles mal pouparam uma mordida antes do clã chegar. Essas vizinhas estão transformando a vida dos cães em um inferno. A alcateia volta para casa, mas não tem nada para oferecer à ninhada faminta. Tandy, Lula e os outros filhotes estão acostumados a comer 2 vezes ao dia. Depois de mais de 24 horas sem comida, eles estão enfraquecendo. Em menos de 2 semanas, eles precisarão ser fortes o suficiente para acompanhar os adultos em uma caçada pela primeira vez. É um grande passo que marca a mudança da infância para a adolescência.
E eles estão desesperados para conseguir. Estão perdendo a nutrição de que precisam para se tornarem adultos fortes. O bando normalmente descansaria durante o calor do dia. Mas, ávidos por um abate, os caçadores logo se rendem de novo. Os pequenos espiam com entusiasmo e tentam acompanhar. A babá de hoje tenta dar as crianças de volta ao esconderijo. Mas os filhotes, super empolgados, ficam brincando ruidosamente ao ar livre. A babá está começando a perder o controle. A quase 1 quilômetro de distância, outro jovem também está ao ar livre. Indugo sobreviveu à sua primeira noite sozinho. Ele já havia se afastado do covil antes, mas nunca tinha ido tão longe. E nem por tanto tempo. Ele é jovem, ingênuo e vulnerável. E a alcateia Mopane está indo direto em sua direção. Poderia ser uma chance para os mabecos despacharem um de seus rivais. Os mabecos líderes passam rápido com a intenção de perseguir uma presa. Mas então... avistado. Indugo está em perigo real aqui. Ele parece congelado de medo. Sabe-se de mabecos que mataram hienas, mas esta alcateia parece não ter certeza de fazer. Eles não atacam. Se eles matarem o macho jovem, é altamente improvável que eles o comam. Mabecos não tendem a comer outros carnívoros. E com filhotes famintos, o que eles precisam agora é de comida. Indugo teve sorte. No final da tarde, os mabecos filhotes ainda estão relutantes em se acomodar na vegetação. A babá teve um dia cansativo mantendo-os sob controle. Mais uma vez, Tandy se senta sozinha. A unidade da alcateia, tão natural para o dos cães, não parece ser fácil para ela. Quando o sol começa a se pôr, as brincadeiras dos filhotes não demonstram sinais de se acalmarem. Eles atraíram atenção. Não é o pequeno, mas a formidável matriarca do clã Ukko. Farejando uma hiena, os filhotes e a babá ficam em alerta máximo. Em pânico, a maioria dos mabecos desaparece nos arbustos. Mas Tandy, que estava brincando longe de seus irmãos, corre na direção oposta. A direção errada. E direto para as mandíbulas do inimigo. Tandy pagou o preço final. E demonstrou por que os mabecos desenvolveram conexões sociais tão compactas nas algas. A matriarca não está sozinha. Há outras hienas à espreita.
Lula e os outros filhotes ainda estão perdidos na vegetação rasteira. Coisas fáceis para o clã saqueador. À medida que a luz se apaga, a babá enfrenta o confronto com as hienas e procura desesperadamente por suas crianças. Logo, a alcateia inteira retorna. E a mãe dos filhotes lidera a Mas os filhotes estão longe de serem encontrados. À primeira vista, a base da alcateia Mopane está deserta. Os cães estão em movimento, já a 8 quilômetros de distância, criando a maior distância possível entre eles e as hienas. E com eles estão Lula e os 4 irmãos. Eles sobreviveram ao ataque da hiena. Juntos, os mabecos estão deixando sua toca para trás. Os hienos não estão realmente prontos para correr com os adultos, mas a toca foi comprometida e os alfas não vão correr o risco de perder outro filhote. Lula fica por pé. Agora talvez um pouco mais consciente do valor em ser parte de uma alcateia. Na toca Ukô, outra família também está reunida. 2 dias depois de ter partido, Endugo volta para se juntar ao clã. Depois de quase perder para os mabecos, ele escolheu ficar em casa por mais algum tempo. Em 1 ano ou mais, Endugo partirá novamente, desta vez para sempre. Ele vai se unir a outro clã, onde terá a chance de chegar ao da hierarquia dos machos. Para Lula e seus irmãos, as próximas semanas serão uma sucessão de muitas primeiras experiências. Nos próximos meses, ela se tornará parte integrante da alcateia Mopane. Mas em algum momento, ela também dará sua família. E sairá em busca de outra, onde um dia poderá ter seus próprios filhotes.